Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, te entronizamos nesta manhã, Senhor. O que seria de nós se não fosse a tua bondade, a tua graça, o teu perdão sobre nós? Sim, Pai, queremos sempre estar construindo nossas vidas em Ti, confiando em Ti, sabendo que através do Teu amor nós somos mudados e ao sermos mudados nós podemos mudar o mundo, porque esse é o Teu desejo para os Seus filhos, Pai. Por isso venha falar conosco, venha se manifestar nesta manhã, trazendo para cada um aqui os Teus propósitos e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz, de fato. Primeiro que eu não comentei, mas eu acho que batemos o nosso recorde de pessoas lendo a Bíblia. São mais de 90 pessoas que estão no grupo juntos. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, por isso. Aumentou, e isso é muito bom, porque nós precisamos estar expostos à palavra de Deus todos os dias, todos os dias. E a melhor maneira que tem é através desses grupos. Eu confesso que até eu mesmo, quando às vezes acaba um grupo, entre um grupo e outro, ou entre uma leitura e outra, você acaba não tendo a mesma disciplina que a gente tem quando você está participando de um grupo desse. Então, até para mim, é muito bom estar junto de vocês lendo. E agora vamos avançar. A gente vai fazer algo que faz tempo que a gente não faz, e todas as vezes que fizemos, os resultados, os testemunhos foram incríveis, e não vai ser diferente, porque é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de todo sempre. Então, não é dieta, você pode até emagrecer um pouquinho, mas não é essa a intenção, até porque no meu caso o chocolatinho, ai Deus, essa é a parte complicada, mas não, que isso, João, você é mais forte que isso, que feio. Seja liberto dessa porcaria de chocolate. Porcaria também não é, não. Porque daqui 21 dias eu volto firme e forte, fiel a Ele. Não. Se tem um negócio que eu sou fiel, é chocolate, cara. Não abandono nem um dia. Nem um dia eu passo lá, cumprimento, falo e vem cá, meu bem. Não tem, isso é de Deus, chocolate é de Deus, bicho. Até porque é vegetal, né? Vem de árvore, é vegetal, é fruta. Bom, vamos lá. Então não é greve de fome, não é dieta, não tem misticismo, não tem nada disso, não. E tem um começo, um meio e um fim. Isso é importante, porque uma vez encontrei uma pessoa que, como é que era o negócio? Almoçamos juntos, e aí no final, eu como sempre chequei se tinha alguma sobremesa interessante, e aí eu perguntei, e aí, você não quer? Não, de segunda a sexta eu não como doce. Falei, eu estou fazendo um jejum. Falei, quanto tempo? Não sei, alguns anos. Falei, então você pode estar fazendo qualquer coisa, menos jejum. Deixou de ser jejum. Jejum tem um começo, um meio e um fim. É assim, todo jejum bíblico é assim. Você vai ver, quem jejuou na Bíblia, por exemplo, os maiores jejuns que a gente vê na Bíblia, é Moisés, 40 dias, só que ele jejuou 2 vezes, a gente lembra de uma só, mas ele jejuou 2 vezes 40, você vai ver Elias, que também jejuou 40, Jesus, que jejuou 40, e aí depois você tem jejuns menores, tipo 3 dias, que foi Esther, depois próprio 21 dias de Daniel, mas então tem que ter um começo, um meio e um fim, e claro, propósito para isso. Se não há propósito, não tem jejum também. Então o jejum é isso, começo, meio e fim. E o jejum bíblico não é, por exemplo, pastor, vou ficar 15 dias sem ler a Gazeta Esportiva. Mas você já leu alguma vez? Não, nunca li, mas vou parar. Não é isso, não é jejum, isso aí não é jejum. O jejum bíblico, ele está sempre relacionado à abstenção de alimentos. Depois que você fizer se um dia você falar, porque também ele envolve algum tipo de sacrifício. Então, eventualmente hoje, a pessoa deixar a rede social, por exemplo, é pior do que deixar pãozinho. Então, às vezes ele vai falar assim, não, eu vou abrir mão da rede social, eu vou ficar 1 mês que eu não vou abrir aquilo lá. Ok, é algo que você está tratando, mas não dá para dizer que isso é um jejum bíblico. O jejum bíblico, ele é uma abstenção de alimentos com finalidades espirituais, né? Abrir mão, que foi o que eu falei, abrir mão do pão da terra pelo pão do céu. E esse pão do céu é maravilhoso. Então não pense que você fala, mas será que eu aguento? Será que eu vou conseguir? Não, você vai.
Você vai, tira o foco, até porque, deixa eu dizer uma coisa, a gente deixou bem mais fácil. Quem é da galera antiga, os primeiros não tinha nem arroz, irmão. Lembra disso? Não tinha arroz não, bicho. Hoje em dia tem arroz de ovo, já estou resolvido, meu. Pô, arroz de ovo e batata, mas não frita, hein, que frita fica meio chato, né? Porque imagina, eu entro no McDonald's e pedir a grande, não vou nem pedir a média. Mas aí você fala, não, mas eu estou de jejum, viu? Não, não é bem assim. Então, vamos lá. Então, se você olhar a lista lá, dá para ir super bem. Meu café da manhã amanhã, por exemplo, já está determinado. Mamãozinho que eu gosto, iogurte com granola. Não dá para viver? Claro que dá, meu. O cafezinho tá bom, vou ficar desesperado por causa dele, mas dá para viver, dá para viver. Então não entra nessa que você não consegue. E depois, a quantidade de coisas que você pode comer é enorme, mas é tirar o foco disso. Nosso foco não vai estar na alimentação, você não vai... Um corpo saudável passa tranquilamente por isso. Se você tem alguma orientação médica, eu respeito, como eu sei que tem gente que tem. Tranquilo, fique em paz com relação a isso. Fique em paz com relação a isso. Mas, do contrário, se você tem um corpo saudável, creia que não tem erro. Qual é o grande propósito? O jejum tem alguns propósitos, mas, no meu ver, o grande propósito do jejum é esse aqui, ó. Glorificar a Deus, agradá-lo. Agora, não pense que você vai forçá-lo a fazer o que você quer. Não é troca, não é, eu estou jejuando, então o senhor me dá um carro novo, se possível V8. Não é bem assim. A gente não vai forçar. O que vai acontecer é eu e você mudarmos. Porque Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Mas eu e você vamos mudar. Então, por quê? Porque nós estamos num período de renúncia, porque de fato é uma renúncia, mas um período de contato íntimo com Deus. Contato íntimo com Deus. Glorificando e adorando e buscando a vontade dEle. Por que jejuar? Primeiro que é uma ordem divina. A gente vê isso em Joel, o próprio Senhor dizendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então, Deus já deixou escrito que deve ser uma prática espiritual tua e minha, assim, normal. Não é, nossa, eu resolvi jejuar, não. E é tão interessante que a Bíblia relata lá em 1 Reis que até os ímpios jejuavam. Por exemplo, já ouviram falar na Jezabel? Boa gente, não é nada boa gente, não. Mulher de Acabe. Terrível, mandava matar, foi a que queria matar Elias, essa coisa toda, tudo. Se a gente for lá ler, tem um determinado momento que ela convoca seu povo para fazer um jejum. Olha que louco isso, quer dizer... O ímpio também sabe do poder que existe o jejum. Então imagina nós, né? Para nós então tem que ser algo que a gente tem que fazer com alegria, com satisfação, na certeza de que Deus vai ouvir. Outro ponto do porquê a gente deve jejuar, e esse aqui eu diria que é fundamental, porque através dele nós nos humilhamos diante de Deus. E eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento, sabe, mundial, brasileiro, um momento que a gente precisa se humilhar diante de Deus. Eu sinto isso, que a gente de fato precisa se humilhar diante de Deus, sabe? Pedir perdão por nossas falhas, pedir perdão pelas nossas ausências, pedir perdão por vezes nós concordarmos com o mundo em vez de concordar com Deus, para ficar numa de politicamente correto, pedir perdão de tudo isso. Temos que de fato, e esse momento agora de 21 dias que a gente vai estar junto, é um momento muito oportuno para você, praticamente todos os dias, se quebrantar na presença de Deus e falar, me perdoa, Senhor. Me perdoa quando eu sou julgador, quando eu sou preconceituoso, quando eu demoro a perdoar, Deus, me perdoa. Aproveita esse tempo assim, de rasgar seu coração diante de Deus. O texto de Esdras diz isso, a fim de que nós humilhássemos diante do nosso Deus. Depois a gente vai falar mais sobre esse texto em particular. E o próprio salmista, no Salmo 35, 13, ele complementa dizendo, eu humilhava a minha alma como? Com jejum. Então, é exatamente, entre outros propósitos, como a Lídia falou, e nós vamos mesmo estar incluindo esses propósitos, além dos teus propósitos nesse período,
mas a nossa nação, sem dúvida, é um deles, a nossa igreja é um deles, o refúgio é um deles, a saúde dos nossos irmãos, a vida financeira dos nossos irmãos, a vida relacional dos nossos irmãos, dos casais dessa igreja, dos jovens dessa igreja, não falta motivo, não falta motivo. Agora, o que a gente vê muito também na palavra de Deus é o povo jejuando, principalmente quando precisava de quê? Ajuda. Não tem nada de errado você determinar um jejum e deve quando você precisa de ajuda. E uma ajuda sobrenatural, porque você vai ver que a da terra, a humana, ela é limitada, ela muitas vezes não vai dar conta do que você está precisando, mas a de Deus ela é ilimitada, né? E Esdras 8:21 comenta isso, ó, porque é um meio para pedir ajuda ao nosso Deus. E o texto ali diz: e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. A gente depois vai voltar nesse texto, mas a viagem era longa, 5 meses que eles tinham que fazer, de onde eles estavam para Jerusalém. Porque Esdras agora vai ser usado para meio que terminar o templo que havia sido reconstruído, porque Esdras também tinha ficado exilado na Babilônia e tinha que voltar para lá. Mas ele, apesar de ele ter um relacionamento muito próximo com Artaxerxes, que era o rei da Pérsia na época, ou seja, o que ele pedisse para o rei atenderia, mas ainda assim ele sabia que ele precisava era da ajuda de Deus. E através de quê? Oração e jejum. Então ele declara junto, convoca o pessoal, e hoje nós estamos diante de uma situação que a gente precisa da ajuda de Deus. Eu não tenho dúvida disso, nós precisamos da ajuda de Deus. Outro ponto importante do jejum é que através dele, porque eu falei brincando a história do chocolate, mas é uma figura, mas muitas vezes a gente é vencido pelos desejos da nossa alma, da nossa carne. Ou só eu? Não, né? Eu acho que vocês já experimentaram disso. Então, coisas que você fala, não vou mais fazer, eu não quero fazer, eu não quero ter esse tipo de reação, não quero ser tão explosivo, não quero isso, não quero aquilo. E quando vê, faz de novo. Aí você fala, a carne me venceu, me faltou domínio, eu permiti explodir de novo, eu permiti ficar emburrado de novo, eu permiti ficar 3 dias sem falar com a minha mulher ou com o meu esposo. Então, é o momento também do Espírito vencer sobre a carne. Porque se a gente deixa, a carne é muito forte, Ela vem, porque ela traz argumentação válida, que na tua cabeça faz sentido. Não, mas você viu como ela te tratou? Você viu o que ela falou? Não, eu acho que a tua atitude foi corretíssima. Foi nada. Não foi. Mas a carne te convence de que você agiu certo entre não falar, responder duro, ou ignorar, ou fazer cara feia. Impressionante. Então, o jejum é a hora de a gente falar, Deus, eu quero humilhar minha carne. Eu quero me humilhar, eu quero abrir mão disso, né? 1 Coríntios 9:27, Paulo fala isso, que ele esmurrava, exercer domínio sobre a alma, permitir que o Espírito governe a sua vida. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Às vezes a gente é escravo do corpo, dos desejos, daquilo que vem, aquilo que explode. Eu e você sendo escravos dessas reações. E ele está dizendo, não, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É que nem aqui, às vezes prego sobre alguma coisa, saio ali e faço o contrário. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa? Eu já dei testemunho sobre isso. Uma vez estava preparando uma palavra, um sábado de manhã, e a palavra era sobre renúncia. Deus tinha colocado esse tema no meu coração e eu comecei a preparar. E prepara. E uma hora Deus falou, então beleza, né, João? Você vai pregar sobre renúncia? Eu falei, então, estou pensando, algum problema? Ele falou, não, problema nenhum, mas você vai ser o primeiro a dar exemplo. Eu falei, como assim? Então, lembra daquela pessoa lá e tal, que você emprestou um dinheiro? Falei, lembro. Você vai ter que renunciar. Falei, mas é bastante, hein? Ele falou, Eu larguei a caneta, fui na ajuda nos universitários. A Lídia estava no nosso quarto, eu entrei e falei, então, estou preparando uma palavra lá
sobre renúncia, e Deus falou assim, assim, assim. Ela sabia da história, sabia que o valor não era pequeno, sabia que faria falta. E aí ela falou, o que Deus falou? Falei, renunciar, abrir mão. E ela falou, e você vai... O que mais que ele falou? Te deu alguma opção? Ele falou, deu. Falei, qual que é? Se você não renunciar, não prega sobre o tema. Falei, ah, tá. Aí ela falou, acho bom fazer o que ele mandou. Eu sei que eu voltei, terminei de preparar a palavra e no domingo, terminou o culto, eu chamei a pessoa. E não falei como tinha sido, mas falei, olha, eu sinto no coração de fato, acabou. Não se preocupe mais com aquilo, está perdoado. A pessoa olhava para mim e não entendia nada. Mas foi tão interessante o negócio, tão de Deus, porque eu nunca tinha cobrado a pessoa e jamais cobraria. Mas entre eu e você, toda vez que eu olhava para ela, havia um sentimento, será que um dia ela paga? Sabe essa coisa assim, que você não cobra verbalmente, mas internamente você cobra? E aquilo era chato, era chato. No momento em que eu renunciei, me trouxe um alívio. Eu fiquei mais aliviado do que ela. Louco, eu fiquei muito mais aliviado do que ela. Então eu pude daquele dia para frente olhar para ela e sem ficar imaginando, é hoje, é amanhã, é o mês que vem, quando vai ser. Não, acabou. Então, esteja preparado para esse período de 21 dias, porque Deus pode pedir umas coisas diferentes para você. Pode pedir, espero que peça mesmo, e principalmente nessa área aqui, de que a gente vença a nossa carne, que a gente vença os desejos da alma. Tem alguns que são bons, são legítimos, claro que sim, não estou falando que tudo que você tem vontade é do mal, não é isso não, mas às vezes ela vence, e aí a gente precisa mudar, e se você está precisando de vitória em alguma área, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja de cura física, não importa a vitória, você está no time certo, porque o jejum é um meio para alcançarmos vitórias em tempos de crise. Esther é um livrinho curto, mas bem bonitinho da Bíblia e importante. O texto diz, vai, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. É a rainha Esther dizendo, durante 3 dias, não comam, não bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E a gente sabe do fim da história, e Deus deu vitória. Eu não comentei, mas eu acho que a grande maioria sabe. O jejum de Moisés, jejum de Elias, jejum de Jesus foram jejuns absolutos. Que, claro, só de uma maneira sobrenatural, né? Eu jamais iria pedir para alguém aqui fazer um jejum, principalmente absoluto, de 40 dias. Porque eu não sou médico, mas dizem que depois de 3 dias sem água... Comida não, comida você aguenta mais, mas sem água o teu organismo pode começar a entrar em colapso. Então isso precisa de uma capacidade sobrenatural, que foi o que aconteceu com Moisés, com o próprio Jesus e com Elias. Não é o nosso caso, a gente está simplesmente nos abstendo de algum tipo de alimentação, só isso. Mas você vai comer, e te adianto mesmo, não pense que vai ficar tão magrinho assim no final. Normalmente, às vezes, a gente nem emagrece, por incrível que pareça. Já te fiz algumas vezes e não necessariamente você termina magro por causa disso. Até porque não é o princípio, né? Então, como eu falei, um corpo normal, saudável, bem alimentado, pode resistir por várias semanas sem ser prejudicado. Desta maneira. Porque o corpo já vive de excesso de gorduras e somente depois de muito tempo que começa a consumir as células vivas, entrando em estado de inanição, que não é o nosso caso. E muito pelo contrário, o jejum vai te ajudar o teu corpo a purificar, a ser purificado, porque vai eliminar um monte de coisa que às vezes a gente come e não é tão saudável assim. Agora, Isaías tem um texto importante sobre o jejum e que a gente tem que lembrar. A gente precisa lembrar e muito.
Isaías 58, ele diz assim: será que desejo que passem fome? Esse Deus, eu acho ele maravilhoso, você quer saber? Não, sério, quando ele fala isso para mim, que Deus lindo que é esse daí. Como diz assim: ô João, você vai botar essa turma para passar fome? Não, não vou, claro que não. Então ele mesmo está dizendo: será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Vocês acham que um dia de jejum assim me agrada? Que legal que é esse texto aqui. É um texto importante para a gente meditar mesmo. E aí ele continua: eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Aí você falou: João, mas eu não tô nessa não fiz nada disso com ninguém. Será? Você sabia que às vezes uma palavra dura é o suficiente para escravizar uma pessoa por um bom tempo? Uma palavra, um gesto, um olhar. Então esse momento de jejum é para isso, para essa reflexão de buscar na memória e falar: meu, será que eu machuquei aquela pessoa aquele dia? Será que isso está resolvido? Ou será que é melhor eu dar uma ligada, mandar uma notícia, pedir perdão? Porque é isso que Deus quer. Não faz sentido a gente jejuar, não faz sentido a gente estar se abstendo e envolvendo tudo isso, orando, quando você tem do teu lado um vizinho, quero dizer um próximo teu, que pode ser um cunhado, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, e que você não está falando com ele. É Deus falando: então não faz, não faz jejum, não entra. Agora, se você for entrar, saiba que você vai ter que libertar. Você vai ter que libertar. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. E todos nós muitas vezes proferimos umas palavras duras e que machuca e que fere, e que aquilo fica remoendo do outro lado. Você acha que não foi, mas foi. Olha, ele ainda continua: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. Ele fala: mas João, você vai sair por aí dando comida? Não, dando o amor de Deus, por exemplo. Compartilhe a graça de Deus com os outros. Aproveite esse tempo de falar: não, eu vou falar mais de Jesus, eu vou convidar pessoas para vir para a igreja. É isso que está falando. Jejum que me agrada é que vocês repartam a comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados. Sabe que casa é essa? É o teu e o meu coração. Às vezes a gente acha que a Bíblia é literal. Não, é claro que não. A Bíblia não é literal nunca, praticamente. Mas o teu coração, você pode receber muita gente no teu coração. Abra ele nesse período, abra. Fala para mim também, não pense que eu estou apontando o dedo aqui. Não, estou falando tudo isso para mim. Se eu tenho que liberar alguém que eu aprisionei por alguma palavra dita de maneira errada, ou se eu preciso de fato agora acolher pessoas no meu coração, orar mais por elas, ligar mais para elas, telefonar mais para elas. Eu confesso que eu falei isso para a Lídia ontem. É que assim, a minha vida mudou muito, profissionalmente falando. O meu tempo ficou muito escasso em relação ao que era antes. Então quem está conosco há muito tempo, talvez esteja estranhando que muitas vezes eu já não sou mais tão rápido para retornar, ou talvez às vezes eu me esqueça de ligar. É que às vezes eu não consigo falar nem com ela. Então eu peço perdão se eventualmente te deixei no vácuo aí em algum momento, ou não fui tão rápido como eu era. É que agora realmente meu dia passa lotado, é o dia inteiro, muitas vezes trabalho de sábado, trabalho de noite. Então quando eu paro, eu falo: nossa, a pessoa que me mandou uma mensagem, eu te peço perdão se aconteceu isso com algum de vocês. É que realmente a rotina de trabalho minha mudou muito. Então, mas vou estar tentando estar um pouco mais atento a todos vocês, porque amor por vocês não falta. Tem faltado um pouco de tempo, só isso.
Então, o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer quem? Os seus parentes. Então, é um tempo precioso que a gente vai estar vivendo para pôr isso em prática. Porque aí sim vai ter, Deus vai validar. Sabe, Deus vai vir com o carimbo e falar, aceito o teu jejum, aceito o teu jejum, João. Porque você entendeu que não era apenas se abster de comida, de isso, aquilo outro, mas era um tempo de estar muito mais pensando no próximo. E a gente exercer de fato esse amor cristão, exercer essa bondade, exercer essa misericórdia, exercer esse perdão. É tempo de perdoar. Se você tem alguém que você precisa perdoar, não deixe de passar esse tempo sem fazer isso. Mas tome uma decisão no seu coração. E aí de novo, porque às vezes eu me deparo com pessoas que falam assim para mim, não, mas eu já perdoei. Falei, Será? Você tem abençoado? Você tem orado por tal pessoa? Um perdão que você não abençoa, que você não ora, você não perdoou. Literalmente você não perdoou. Isso está aí forte no teu coração. Forte. E ao estar aí no teu coração, deixa eu te dizer o que acontece. Isso bloqueia o fluxo de bênção na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Então ele olha para você e para mim e fala, está esperando o que para perdoar? Porque eu te perdoei. Mandei meu filho morrer na cruz por você. E você está esperando o que para perdoar? Então não perca essa oportunidade de jeito nenhum. Minha oração diária por todos vocês vai ser, entre outras, essa também. Deus, se tem alguém lá no nosso grupo que precisa perdoar alguém, que socorra hoje. Agora, falei brincando, mas o próprio Cristo vem e nos explica um pouquinho de como é que tem que ser o teu e o meu comportamento. Principalmente quando vai na casa da mãe, ou vai na casa de um amigo, ou sai com os colegas de trabalho para comer. Ó Jesus falando aqui, Mateus 6, 17 a 18 diz, tu, porém, João e turma, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, nada de draminha, nada, queria tanto comer esse bifinho, não, firme e forte, alegre, confiante que você está fazendo algo muito superior ao bifinho. Então, sorriso no rosto, confiante. Provavelmente vou estar com a minha mãe nesse período, ela já sabe, ela sempre pede para alguém me fazer um omeletezinho. Tem erro, está tudo certo mesmo. Não dá para passar um almoço com arroz, salada e omelete? Claro que dá. Ela já sabe, que ela viu já de outras vezes. Ela, você está no Daniel, aquele Daniel? Eu falei, estou. Pode deixar que eu vou pedir um omelete para você, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Ainda pode até queijo, uau. Tomatinho, uau. Bom demais, Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer. A gente não precisa parecer. Até porque a gente também não pode passar a sensação. O jejum não é para se sentir espiritualmente mais elevado. Não, porque eu jejuo, né? Que nem os fariseus falavam. Não, eu jejuo 3 vezes por dia, ou 5 vezes, não sei porquê. Aquele lá não faz nada disso, o publicano lá e tal. Não é isso. Tchau, Marco. Vai com Deus, querido. Agora vamos ver um texto, que é o texto, inclusive, que a gente usou, que está lá no nosso post, a gente usou o finalzinho dele, mas para a gente tirar mais algumas lições aqui desse tempo precioso que nós vamos ter de jejum. E o texto está lá em Esdras 8, 21 a 23, e começa assim. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum. Como eu já tinha dito, a fim de que, ou seja, qual é o propósito do jejum principal aqui? Humilhação diante do nosso Deus. Então, o primeiro propósito de humilhação. O segundo propósito, pedir ajuda. E diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Viagem de 5 meses, 800 quilômetros, não tinha Uber, não tinha nada disso, então o negócio era pesado. Eles precisavam
da proteção de Deus. Porque estavam viajando uma turma maior, 252 pessoas, que precisavam disso. Agora aqui eu acho muito legal esse texto, que onde ele diz: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei. Aqui é o rei Artaxerxes, como eu disse, se a gente ler um pouquinho antes, depois é legal ler esse livro de Esdras, é um livro curtinho, mas você vai ver que ele tinha um ótimo relacionamento com Artaxerxes. Artaxerxes era fã de Esdras, então Esdras poderia pedir sem o menor problema, mas ele sacou que ele queria a ajuda do céu e não da terra. Porque a do céu é ilimitada, a da terra ela é limitada. Então eu acho muito bárbaro quando ele diz: não, vou abrir mão. E Artaxerxes era o cara que tinha caneta na mão. Ele falava, era uma ordem, porque ele mesmo se declarava o rei dos reis. Era fraco o homem? Não. Então o que ele mandasse estava feito. Mas Esdras falou: não, eu quero ajuda do céu. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa, olha o que ele falou, a mão bondosa de nosso Deus está sobre quem? Todos. Então não tem ninguém aqui que está fora disso. Ninguém. Viu, Marcos? Para você também. A mão bondosa de Deus está sobre você. Se você buscar, Ele está dizendo: eu vou fazer. Então cada um de nós aqui está sobre todos. Que coisa tremenda, não é um ou outro, não é sobre o Esdras, que era um levita, filho de sacerdote, não. Você está buscando? Busque, porque a mão bondosa dele estará sobre você. É isso que está falando esse texto lindo. A mão bondosa do nosso Deus sobre todos que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Então vamos ficar no time dos que buscam. Vamos ficar no time dos que buscam a Deus, porque Ele é um Deus tremendo. Temos vivido isso, temos visto isso e vamos continuar vendo. E aí ele diz: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. É tão óbvio isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é o que você diz, não é o que você pensa e não é o que você fala. Você é o que você faz. Você e eu. Não é o que eu falo, não é o que eu penso, não é o que eu digo, não é o que eu defendo, mas eu sou aquilo que eu faço. Porque uma coisa era proclamar, convocar o jejum. Outra é ver se a turma iria fazer. Então hoje aqui nós estamos fazendo uma santa convocação, na liberdade sempre, porque em Jesus nós somos livres, então jamais vou obrigar nada a ninguém. Quem sou eu? Não vou, nunca obriguei ninguém a ler a palavra, mas hoje temos mais de 90 pessoas lendo. Espero ter um time gostoso, bacana, firme e forte também no jejum, mas é uma decisão sua. Porque você e eu somos aquilo que fazemos. Então isso aqui parece tão óbvio, mas ele diz: por isso que jejuamos. Não é que falamos só, não é que convocamos só. Não, nós vamos jejuar. Jejuar e orar. E suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E aí ele termina dizendo o quê? E Ele nos atendeu. Você precisa, assim como eu, se você está sentindo no coração de fazer parte desse grupo, já sinta no seu coração que Ele é poderoso para atender. Você precisa ter essa expectativa, porque se você não tem, não faz, melhor não fazer. Eu vou fazer, mas eu não acredito que... Então, fica no chiclete, cara. Entendeu? Agora, se entrar, entre com a forte expectativa que Ele é um Deus que tem uma mão poderosa e que está sobre nós que o buscamos. E não só isso, se nós fizermos, jejuamos, suplicamos, e Ele nos atendeu. Já pensou que coisa mais linda que é isso? De novo, motivo principal é glorificar, motivo principal é adorar, motivo principal é nos humilharmos, motivo principal é buscarmos ajuda, porque precisamos de vitória. Motivo também fundamental é nos
combatermos a nossa carne, a nossa explosão, o nosso egoísmo, a nossa raiva que muitas vezes brota e começa a cansar as pessoas, a falar sobre a mesma coisa. Se você tem falado sobre o mesmo tema sempre e você sabe que esse tema é irritante, para, pelo amor de Deus, para, bicho, desculpa, para, muda, vai orar sobre isso, mas para de ficar na orelha de alguém, seja marido, seja esposa, seja mãe, seja pai, seja lá quem for. Você traz à tona tudo aquilo de novo, para quê? Deixa com Deus, perdoa. Primeiro perdoa ali, e deixa com Deus, para Deus é que vai agir. Entendeu? Deus é que vai agir. Isso é combater a nossa carne, porque a nossa carne quer falar, quer cutucar, quer de novo. Não, diga não para a tua carne. Então, meus queridos, eu estou muito animado, muito feliz da vida. E foi, não sei cadê o Arthur? Subiu para dar aula? E foi alguma coisa que ele mencionou domingo passado, nem sei qual foi o contexto que ele mencionou de jejum, e eu falei, uau, temos que voltar a fazer. E normalmente era nesse período mesmo que a gente fazia de jejum, né? Quase sempre era setembro, né? Agosto, setembro. Agosto, é verdade. Porque muitas vezes a gente tinha até um hábito. Passava o dia dos pais para comer gostosinho e tal. E de segunda-feira, jejum. Fizemos algumas vezes isso. Mas Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas que aqui estão. Eu queria chamar o pessoal do louvor só para puxar aqui uma coisa, mas a gente vai fazer algo agora com vocês aqui. Porque esse jejum sozinho eu não consigo. Esse jejum, ele tem, de fato, razões espirituais para nós fazermos ele. Como eu falei, não vai ser um período apenas de jejum alimentar, de abstenção de alimentos, mas muito mais ainda de encontro, de intimidade, de poder de Deus, de oração, de estarmos na presença dEle. Então, nada melhor do que um grupo de pessoas. Um grupo, você vê que Esther convocou, Neemias convocou, Eliseu convocou, Esdras convocou, não era só um, não, era a igreja orando, né? A gente vê a igreja primitiva orando para poder enviar Paulo em viagem. É grupo, é família, é comunidade, é igreja, é dessa maneira que a gente vai estar jejuando. Então, meus queridos, assim, muito, muito, muito na liberdade, mas muito mesmo. Não quero constranger ninguém de forma nenhuma, nunca foi, nunca será meu propósito. Mas é que eu preciso, nós precisamos ver quem está junto para que a gente se proteja um ao outro e nos alimentemos espiritualmente um ao outro. Então, se você sentiu no coração, tem o desejo de jejuar junto, fique em pé. Os outros podem ficar sentados sem menor constrangimento. Fiquem em pé os que sentiram esse desejo de estar jejuando. Boa, muito legal. E muito legal também os que estão sentados. Também acho. Entendeu? Aqui nós somos livres. É fundamental isso. E não quero de maneira nenhuma que você se sinta mal, constrangido. Não, de jeito nenhum. Mas esses que ficaram em pé, enquanto esse louvor começa, saia do seu lugar, encontre alguém que está em pé também e fala, querido, vou estar orando junto. Você tem algo que você quer que eu esteja orando junto, nesse período? Além do marido e mulher, mas que você possa fazer isso também com outras pessoas. Saia do seu lugar e fala, olha, eu vou estar junto contigo, você não vai estar sozinha nessa, eu vou estar junto. Eu estou aqui me disponibilizando também. Aí, ó, forma grupo, forma trio, forma o que for. Ninguém ficou sem par, né? Todo mundo aí arrumou um par ou um trio. Amém. Então agora vamos juntos consagrar. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesse momento, te agradecemos, Pai, pela tua presença e pelos teus ensinamentos na tua palavra, quando o Senhor diz para nós hoje que o Senhor deseja que o seu povo jejue e ore. E nós somos esse povo.
Nós somos esse povo, Pai, apesar das nossas falhas. Por isso mesmo pedimos perdão por elas, Pai. Mas nesse momento queremos consagrar a Ti, ó nosso Deus, esse tempo de jejum e oração, que serão 21 dias. Que o Senhor capacite a cada um aqui. Que todas as dificuldades que o inimigo muitas vezes traz para nos afastarmos desse propósito sejam quebradas agora em nome de Jesus. Mas que tenhamos alegria em jejuar a Ti. Que possamos de fato saber que estamos Te glorificando, estamos Te adorando, estamos mortificando a nossa carne, abrindo mão do pão da terra pelo pão do céu. Aleluia! Uma salva de palmas a Ele, porque nesse momento nós consagramos esse tempo precioso de oração, de poder e de cura ao nosso Deus. Obrigado, turma, amo vocês. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar esse Deus maravilhoso.